Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Temos a certeza que o Senhor está aqui neste lugar. E eu queria convidar a você a estar lendo a palavra de Deus comigo, enquanto eu louvo a Deus com hino. Abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 1 até o 5. Amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Nosso corpo é um holocausto vivo, devemos colocá-lo no altar, para queimar a noite inteira, até o dia clarear. E quando o dia amanhecer, remover as cinzas do lugar e colocar a lenha novamente, porque o fogo não pode se apagar, não vai se apagar, não vai. Se o fogo se apaga, o crente cai, remove as cinzas e bota a lenha e deixa o fogo de Deus queimar. Não vai se apagar, não vai. Se o fogo se apaga, o crente cai, remove as cinzas e bota a lenha e deixa o fogo de Deus queimar. Aleluia! Louvado seja Deus! Glória a Deus! Escute! A lenha representa a oração do crente, e lenha seca queima muito mais. E não esquecer de poder de Deus para vencer a Satanás. Não devemos esquecer de remover as cinzas do lugar e colocar a lenha novamente, porque o fogo não pode se apagar, não vai se apagar, não vai. Se o fogo se apaga, o crente cai, remove as cinzas e bota a lenha e deixa o fogo de Deus queimar. Não vai se apagar, não vai. Se o fogo se apaga, o crente cai, remove as cinzas e bota a lenha e deixa o fogo de Deus queimar. Não vai se apagar, não vai. Se o fogo se apaga, o crente cai, remove as cinzas e bota a lenha e deixa o fogo de Deus queimar. Amém? Aleluia! Nós sabemos que a lenha é a palavra de Deus, né? O fogo, ele vem do Espírito. Amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que possamos estar continuamente meditando, refletindo na poderosa palavra de Deus. Amém? Leia comigo, você que pode, diz assim, Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 1 ao 5. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis da árvore do jardim? E disse a mulher, a serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus,
sabendo o bem e o mal. Amém? Ore comigo. Senhor Deus, neste momento, Pai, eu me coloco na Tua presença como instrumento. Eu reconheço o quanto sou pequeno, eu reconheço o quanto sou falho, e Tu sabe o quanto eu preciso de Ti. Senhor, hoje pela manhã, quando me dera a oportunidade de estar trazendo a Tua palavra, hoje pela manhã, quando eu fui orar, o Senhor trouxe um tema ao meu coração, e eu passei hoje o dia meditando sobre este tema. Deus, foram 3 folhas, foram 3 páginas, Senhor, mas que o Senhor possa me dar graça, para que eu, na simplicidade do Teu Espírito, possa transmitir o tema e o conteúdo daquilo que o Senhor entregou no meu coração, para que eu pudesse compartilhar com os meus irmãos. Deus, em nome de Jesus, fica comigo, fica conosco, usa a minha estrutura em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Irmãos, eu queria colocar um tema para esta mensagem, e para você que está do outro lado, para você que nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, decidiu estar assistindo essa mensagem, que você possa ser alcançado pelo poder da palavra de Deus, amém? E o tema que eu quero colocar para essa mensagem é: consciente da onisciência de Deus. Você precisa estar consciente, você precisa saber, você precisa estar consciente da onisciência de Deus. Nós sabemos que o nosso Deus, ele é infinitamente cheio de atributos, e esse é um dos infinitos atributos que o nosso Deus tem. Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, Ele tem o controle de tudo. A nossa irmã Maiane, ao contar aqui o testemunho, dela no ponto, eu glorifiquei a Deus, e fiquei mais à vontade para pregar a palavra do Senhor, porque eu creio que papai está na casa para confortar, para alegrar, para nos direcionar a seguir a verdadeira fé que agrada ao Senhor. Amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E lemos uma palavra, irmãos, bastante conhecida, onde ali a nossa irmã Eva, ela entra em diálogo com a serpente. A palavra nos mostra claramente que a serpente, ela acaba assim ludibriando a criatura, a primeira criação de Deus, que foi a nossa irmã Eva. E nós sabemos que esse mal, ele rodeia nos dias atuais também os homens. Assim como aconteceu no passado, acontece no presente. Quando lemos a Bíblia, nós vemos que só muda o tempo e os personagens, mas a história, ela continua a mesma. Nós sabemos que o homem, ele tem uma preocupação muito grande como se apresentar, ou seja, como ser visto. Ele tem a preocupação de que forma as pessoas o vejam na sociedade. Haja vista que as empresas hoje de beleza, ela tem feito grandes comerciais, trazendo a promessa de que pode trazer o corpo perfeito. A indústria hoje da beleza tem assim trazido, ludibriado também as pessoas em dizer que pode fazer dela a pessoa mais bela, mais por fora. E o nosso irmão Salomão, ele deixa escrito lá em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 2, que vaidade, tudo é vaidade. E eu fico a imaginar o que passou pela cabeça de Eva, quando deu ouvido à serpente e foi convencida de que ela poderia ter a onisciência de Deus, em ser semelhante a Deus. Aleluia. E a Bíblia nos fala, o nosso Deus deixa claro para Eva, dizendo: olha, quando tu tocar, quando tu comer, certamente morrerá. E agora Eva come, é enganada pela serpente, e nos conta a história que agora ela dá para Adão, e ambos agora abrem os olhos, e a Bíblia nos conta agora que ele se esconde da presença de Deus. Adão e Eva se escondem da presença de Deus. E o interessante é que a Bíblia nos diz no livro de Apocalipse, capítulo de número 19, versículo de número 12, que os olhos do Senhor são como chama de fogo.
Os olhos do Senhor contemplam todas as coisas. E o interessante é que o nosso Deus, Ele pergunta, Ele procura. Aleluia! O nosso Deus, Ele procura e faz uma pergunta. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quando Deus Ele chama, a Bíblia nos mostra claramente que Deus, Ele, no período do dia, Ele visitava nos 3 períodos a sua criatura. Deus, Ele ficava maravilhado com a sua criatura, ao vê-la no jardim do Éden, desfrutando de tudo aquilo que Ele havia criado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas agora Deus procura e chama Adão. E a resposta de Adão é: Senhor, eu ouvi a tua voz e me escondi porque eu estava nu. Irmãos, Deus, Ele sabia de tudo. Aleluia. E o salmista, aleluia, o salmista Davi, ao escrever o livro de Salmos, ele expressa claramente a onisciência de Deus. Aleluia. No livro de Salmos, capítulo de número 139, versículo de número 7, o salmista, ao ter fortes experiências com seu Deus, com o seu Criador, o salmista Davi, ele faz a pergunta dizendo: Senhor, para onde fugirei da tua face? Aleluia. Para onde fugirei da tua face? No mesmo capítulo, no versículo de número 12, a Bíblia vai nos dizer, no livro de Salmos, né? Salmos 139, 12, vai dizer que a luz e as trevas para Deus é a mesma coisa. A luz e as trevas para Deus é a mesma coisa. Você estando no escuro ou no claro, Deus, Ele tem o poder de te contemplar. Aleluia. No mesmo livro de Salmo 39, 16, vai dizer que ainda o nosso corpo ainda estava informe, os nossos ossos ainda estavam em processo de formação. Deus, Ele já viu. Podemos meditar na onisciência de Deus. Então, quando Deus, Ele pergunta: Adão, Ele já sabia do que tinha acontecido, porque nada foge do controle de Deus. Aleluia. O homem sempre teve esse problema, e nós, lendo a palavra do Senhor, no livro de 1 João, capítulo de número 3, versículo de número 8, parte B, vai dizer que o Filho do Homem, Jesus Cristo, Ele desceu à terra para desfazer as obras do diabo. E quais foram as obras do diabo? Foi quando o homem deixou com que a desobediência entrasse no seu coração e herdasse com isso a soberba, a arrogância, a prepotência. Aleluia. Nós vemos isso quando Jesus, ele separa ali os seus discípulos para o acompanhar. E ele pessoalmente acompanha a obra que Satanás fez no desenvolver, na evolução da sua criação. Observa que está Tiago e João andando, quando ele pergunta, eles ficam conversando entre eles, quem é o maior no reino de Deus? Quem vai ser o maior será, né? Quem é o maior? Aleluia. E Jesus, ele pega uma criança e coloca no seu colo e fala: olha, aquele que não se tornar como uma criança, não pode. Aleluia. Tiago e João voltam de novo, e Jesus trabalha. Interessante, eu estudando, lendo essas 3 referências, eu vejo Jesus Cristo trabalhando em Tiago, em João, para desfazer a obra do diabo, porque a vista, a visão, o homem perdeu a visão do seu Deus, a vista agora estava comprometida pelo pecado, né? Estava ofuscada, obscurecida pelo pecado, e não consegue mais ver aquilo que agrada a Deus. Observa-se que Deus, vendo Adão sozinho, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, vai dizer que viu Deus, que não era bom que o homem ficasse só, e fez para cima a disjuntora. Deus, Ele sabe o que é bom para a gente. Aleluia, nós temos o privilégio, aleluia, de termos como bússola, aleluia, como regra de fé e prática, a poderosa palavra. Aleluia, ela nos orienta a voltar para casa, ela nos orienta a voltar à sua presença. E depois, no livro de Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 35, os discípulos agora, Tiago e João de novo, aleluia, querendo sentar na cadeira. Ele fala assim: eu quero sentar na cadeira.
Aleluia, eu quero sentar na cadeira. Nós vemos na sociedade, nos dias atuais, as pessoas elas querem estar em destaque. As pessoas elas querem glória para si. Nós vemos nos dias atuais, as pessoas têm medo, até mesmo que Jesus volte, para não atrapalhar os seus negócios. Porque se Jesus voltar, vai parar de cantar, vai parar de cobrar, vai parar de cantar, de cobrar, de ganhar. Se Jesus voltar, vai parar de cobrar para pregar, vai parar de cobrar para evangelizar. E eles queriam sentar na cadeira. E Jesus falou assim: olha, sentar na cadeira não compete. Não compete vocês a sentar na cadeira. Não compete vocês a sentar na cadeira. Aleluia, mas só aquele a quem o Pai, aleluia, estabeleceu. Aleluia, vocês podem até tomar do vinho que eu vou tomar. Vocês podem até sofrer também após a minha ida. Mas sentar na cadeira, só quem está, aleluia, autorizado por papai. Louvado seja o nome de Jesus. E para quebrar as pernas, no sentido figurado, e para agora fazer com que a obra de Satanás caia por terra na vida de Tiago e de João, Jesus ele fala: olha, aquele que quiser ser o maior, sirva o menor. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Olha Tiago, olha João, quer ser o maior, quer ser o melhor, sirva o menor, e no meu reino vocês serão grandes. Aleluia, no meu reino vocês serão grandes. Aleluia. Adão e Eva queriam se esconder dos olhos do seu Criador, enquanto a Bíblia diz: o teu pai, o que vê o que está em secreto, te recompensará. O próprio Jesus Cristo, ele vem revelando, dizendo que não há nada oculto para o nosso Deus. O interessante é que Deus, ele não só vê quando você está sozinho, Deus, ele vê também o que passa na tua mente e no teu coração. Aleluia, ele é poderoso para penetrar entre as juntas e a medula, fazer divisão. Oh, louvado seja o nome de Jesus. João capítulo de número 4, versículo de número 23, vai dizer que Deus, ele busca, ele procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Deus, ele procurou, Deus, ele buscou, mas ele sabe onde achar. Aleluia, encontrou um povo, aleluia, que está aqui nessa noite para exaltar e bendizer o nome dele. Não importa a multidão, não importa número. Oh, nós sabemos e cremos e entendemos que o Senhor, ele é fiel nas suas palavras quando diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos falando em meu nome, ali eu estarei. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Eu poderia falar de várias ações, aleluia, que Deus viu, ou seja, a sua onisciência, quando a Bíblia vai dizer, irmãos, aleluia, a Bíblia vai dizer, fala da história de Elias, após destruir os profetas de Baal, após ser ameaçada por Jezabel, vai para a caverna. Agora o seu Deus, aleluia, o seu Deus que está acima da tecnologia, o seu Deus que está acima, aleluia, aleluia, do satélite, oh, encontra Elias e pergunta: o que fazes aí, Elias? Aleluia. Deus achou Elias quando ele achava que estava escondido, que estava, oh, bem escondido. Deus achou Elias. Porque não falar também das lágrimas do rei Ezequias, no livro de 2 Reis, capítulo de número 20, versículo de número 5, aleluia, quando ele diz: ei, Isaías, volta, sabe por quê? Eu ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Volta, porque o rei se arrependeu, o rei se converteu, o rei reconheceu que eu sou. Aleluia.
Ou por que não dizer também, aleluia, quando Deus ele manda Samuel até a casa de Jessé, e quando Samuel olha, quando Samuel vê os filhos de Jessé, encontra Samar, encontra Eliabe, homens fortes, muito bem vestidos, aparentemente muito bem preparados, ele fala, certamente está perante mim ungido do Senhor. Olha o preparo, olha a estrutura. Ei, Deus ele brada no coração de Samuel e diz, ei, o homem vê o exterior, eu, Deus, não vejo como vejo o homem vê o exterior, eu todavia contemplo o interior. Manda chamar, o menino está lá no meio do mato cuidando das ovelhas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Porque não falar também da ação de Deus, quando ele coloca até mesmo o diabo à prova, dizendo, ei, tem visto meu servo Jó? Tem visto o meu servo Jó? Louvado seja o nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Deus, ele conhecia a vida de Jó. Deus, ele conhecia os dias de Jó. Deus, ele conhecia, aleluia, aleluia. Deus, ele conhecia, aleluia, Jó. Deus, ele confiava em Jó, ao ponto de dar autoridade ao inimigo a tocar em tudo que Jó tinha, até mesmo na sua carne. Oh, mas Deus não deixou que tocasse na alma. Deus, ele conhecia Jó. Vemos até aqui que Deus tudo vê, e nada está oculto aos seus olhos. Porém, os homens, mesmo enxergando, perdeu a visão do seu Criador. Perdeu a visão do seu Criador, como eu havia dito, na arrogância. Perdeu a visão do seu Criador na prepotência, no pecado, na soberba. Aleluia, louvado seja Deus. Deus sabia e sabe o que é bom para mim e para você. Deus, ele fez para Adão uma companheira. Deus, ele fez para Adão uma companheira. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a vista obscurecida pelo pecado, o homem perde a visão e fica cego espiritualmente. Eva desejava ver o que Deus via. Eva desejava ser como Deus. Mas esse é o pecado que ainda continua sendo atual na vida dos homens. Eu quero dizer para você que talvez você esteja passando por uma dificuldade no seu trabalho, não sei, em qualquer área da sua vida, no seu casamento, na sua empresa. Eu bem sei que existem pessoas que te acompanham, te rodeiam, até mesmo reconhecem o potencial que você tem, mas muitas das vezes procuram uma falha em você, para querer se promover em cima do seu erro. Isso pode acontecer porque nós somos falhos. Nós somos formados da matéria do barro. Isso pode acontecer, nós somos falhos. No meu trabalho esses dias, uma colega chega para mim e fala assim, olha Rodrigo, que coisa terrível que aconteceu. Eu falei, o que foi? O gerente, sem me conhecer, viu em mim um potencial para eu estar operando tal área, e uma amiga minha disse que desejava estar trabalhando nesse lugar que eu trabalhava. Ela queria estar, ela falou com as palavras claras, eu queria estar no seu lugar. Eu vejo que o que você está fazendo é bom, eu queria estar no seu lugar. E ela viu no olho da sua colega, da sua amiga, a inveja. Interessante é que a mesma coisa aconteceu com o nosso irmão Daniel. No livro de Daniel, capítulo 5, versículo 5, do 5 até o 16, você vai ver a história onde Daniel era uma pessoa que foi vista pelo rei da Babilônia. O rei da Babilônia tinha uma afinidade muito grande com Daniel. Ele via e reconheceu o espírito excelente, o espírito de Deus na vida de Daniel. Mas levantou-se inimigos e agora buscavam ocasião para derrubar Daniel. E a Bíblia nos conta que eles buscavam, eles olhavam, eles procuravam, eles viam, eles buscavam ver uma forma como derrubar Daniel. E eu volto a dizer, a história só muda os personagens e o tempo.
Mas a história é a mesma nos dias atuais. Observa que um deles falou bem assim: olha, a gente só pode encontrar uma falha em Daniel se nós somos na sua lei. E nos conta a história que eles chegaram até o rei da Babilônia e falou: olha, rei, nós viemos aqui juntamente com os prefeitos, com os presidentes, com todos os governadores, viemos aqui que o senhor registre aqui um edital, que o senhor registre um decreto. E o rei: que decreto é esse? Ele: que ninguém faça petição a homem algum, a Deus algum, a não ser o Senhor, no período de 30 dias. E a Bíblia nos conta que o rei, nos mostra claramente que o rei gostou desse negócio, porque a soberba, a arrogância, havia herdado lá no Jardim do Éden. E nos conta a história, irmãos, que o rei assina aquele decreto que não poderia mais ser revogado. E agora aqueles homens procura, busca, vai olhando. E acredito eu que num desses dias falou assim: vamos visitar Daniel? Vamos ver o que Daniel está fazendo? E a Bíblia nos mostra claramente que Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia. Porque na janela da sua casa, ele olhava a direção que dava a Jerusalém, onde ele foi levado cativo, onde ele foi levado preso, e ele orava ao seu Deus. E agora ali aqueles homens, juntamente com algumas testemunhas, voltam correndo e falam: ei, rei, irmãos, eu acredito que se naquela época tivesse celular, eles tinham tirado uma foto e levado e mostrado para o rei: aqui, ó, é aqui a foto. Se fosse nos dias atuais hoje, como acontece, nós vimos e trouxemos a prova, aqui a foto. Mas leva até o rei o relatório de que Daniel estava orando, porque eles viram, mas Deus também viu, porque ele é onisciente. Aleluia. Deus, ele sabe de todas as coisas. Aleluia, louvado seja Deus. O homem, quando pecou contra Deus, ficou com a visão obscurecida pelo pecado, perdeu a direção das coisas. Observa-se que quando nosso irmão Moisés foge e vê a sarça, ele quer se aproximar para ver aquela sarça, porque ardia e não se consumia. Êxodo 3:3. Nós vemos que a mulher de Ló foi ordenada a não olhar para trás. Por ela ter herdado o pecado do Jardim do Éden, ela olhou para trás e virou estátua de sal. Aleluia. Nós vemos também Saul, quando Deus disse para ele no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 1 até o 9, quando ele fala assim: mata tudo, todos, de criança, mata, destrói tudo, os amalequitas. Ele olha e vê algumas coisinhas boas, os gado bom, e fala: vou levar. Enquanto Deus disse: não olhe, não traga nada. Aleluia. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 29, se o teu olho peca contra ti, arranca-o. É melhor entrar no céu cego ou com olho, do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. E Daniel agora é trazido na presença do rei, e nos conta a história agora que Daniel é lançado na cova dos leões. Aleluia. Daniel é lançado, o rei fica desesperado. A Bíblia vai nos dizer que o dia todo o rei fica procurando uma forma como livrar Daniel da cova dos leões, porque o decreto estava registrado assim. E nos conta a história que, aleluia, agora não tem como, o rei agora é apertado, o rei agora é oprimido, até que sacrificar Daniel. Mas os inimigos de Daniel não sabiam que ele servia a um Deus que vê todas as coisas. E quando eu estava meditando nessa palavra, eu estava louvando a Deus também, o hino que diz: tu és um Deus que me vê no oculto, tu és um Deus que me vê no secreto. Talvez Daniel cantou esse hino se fosse no dia de hoje. Tu és um Deus que me vê quando o homem não me vê, eu não estou só. Oh, irmão, e passou a noite. E a Bíblia nos fala, irmãos, que Daniel, que o rei não conseguia dormir. A Bíblia nos fala, irmãos, que o rei ficou desesperado.
o rei queria salvar a vida de Daniel. A Bíblia nos mostra claramente o rei dizendo: olha, Daniel, o teu Deus, o Deus que tu tem buscado, o Deus que tem te visto a tua sinceridade. Oh, irmão, eu faço conselho para você nessa noite, para você que me ouve nessa noite: tenha sinceridade com Deus. Aleluia, porque Deus, Ele não toma culpado como inocente, e não toma inocente como culpado. Deus, Ele vê todas as coisas. E o rei não dormiu naquela noite, e no dia seguinte, cedo, o rei abre, manda tirar aquela pedra, e vê Daniel deitado, aleluia, sobre aqueles leões. Oh, e ele diz: olha, rei, o meu Deus me livrou, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E rapidamente o rei manda pegar aqueles homens inimigos de Daniel, manda pegar sua família e joga dentro da cova dos leões. Porque Deus, Ele faz justiça. Deus, Ele é justiça. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Da mesma forma em que Deus viu Saul, quando foi consagrado a rei de Israel, Saul não queria. Saul fugia. Saul só saiu para buscar jumento do seu pai e voltou consagrado rei de Israel. Depois de 7 dias, o profeta agora manda ele comparecer em certo lugar, aleluia, para ser consagrado. 1 Samuel capítulo 10, versículo 17. A Bíblia nos conta que Samuel, ele vai procurar Saul para estar consagrando, para estar apresentando ele ao povo. E nos conta a história que ele se esconde, e Deus, ele fala para o profeta: ele se escondeu entre as bagagens, ele está escondido, ele está aqui, não adianta se esconder. A Bíblia nos diz que naquele dia, no dia em que o Senhor virá julgar a terra, ele vai aplanear. Não tem caverna, não tem monte, não tem nada para fugir dos olhos de Deus. Aleluia. E assim como Deus encontrou Saul entre as bagagens, assim como Deus encontrou Natanael, Filipe chega: ei, Natanael, vem cá, eu encontrei aquele o qual Moisés escreveu nas leis e os profetas, vem ver, Jesus de Nazaré. Natanael fala: porventura tem alguma coisa, vem alguma coisa boa de lá de Nazaré, rapaz? Tu tá maluco da cabeça? Estou conjecturando, eu estou imaginando eles conversando. Mas uma coisa que, estudando hoje um pouquinho da história de Natanael, Natanael era um homem zeloso pela palavra de Deus. Natanael, ele era zeloso pelas leis, pelos profetas. Natanael buscava a verdade. E conta-se o contexto histórico, conta-se a história que debaixo da figueira era o melhor lugar que tinha para meditar, porque tinha sombra. E acredito eu que num desses dias, Natanael lendo ali o livro de Isaías, Jeremias, né? Lendo a Torá, ele meditando, esperando, eu creio que vai vir o Salvador. E agora, Filipe fala: vem ver, vem ver, vem ver. Quando Natanael, pela primeira vez, se depara com Jesus, Jesus fala: vocês aí, um varão valoroso, israelita, que não há dolo, não há engano nele. Ele busca aprender, ele busca conhecer o seu Deus. Antes que Filipe te chamasse, Natanael, eu te vi debaixo da figueira. Aleluia. A onisciência de Deus, irmãos, aleluia. Deus, Ele tem contemplado a tua vida. Deus, Ele só está esperando você crer, tomar a decisão, aleluia, dá o pontapé inicial, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É necessário você acreditar nesta palavra, que assim como Deus escolheu Saul, encontrou Saul no meio das bagagens, assim como Jesus Cristo viu primeiro Natanael, antes que Filipe chamasse, Ele já viu a mim e a você. Não importa o jeito, não importa a situação em que você está, Deus, Ele quer mudar a tua vida, Deus, Ele quer mudar a tua história,
Deus, aleluia, quer realizar, aleluia, os sonhos dele na tua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É necessário que saiamos dessa casa consciente da onisciência de Deus. Deus, Ele contempla todas as coisas. Que Deus abençoe a tua vida, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. O pastor Rogério está com a oportunidade em nome de Jesus.